Mais uma entrevista pro canal e a nossa convidada de hoje é a Júlia. Ela foi trabalhar no Tarot Donner na temporada de 2019 para 2020 e tem muita gente pedindo a entrevista de Tarot Donner, então você vai salvar a vida de muita gente, tá sendo a entrevista mais pedida do momento. Então, muito obrigada por ter topado contar a sua experiência pra gente. Ah, que isso, imagina. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Júlia, eu sou de BH, eu faço design gráfico na faculdade e, como a Tarsila disse, fui para Tarot Donner na temporada 19 e 20. Peraí que eu esqueci aqui a minha pauta. Me conta qual que foi a função que você foi trabalhar lá? Eu fui trabalhar como ski instructor. E você já sabia esquiar? Não, eu nunca tinha ido e, assim, até hoje eu não sei como que eu fui de cara ser ski instructor. Corajosa. Mas a gente faz um treinamento antes. Na verdade, era para eu ter sido cashier, só que durante a entrevista eu falei que eu queria aprender a esquiar e aí ele me perguntou, a pessoa que estava me entrevistando foi o David, ele é, tipo, diretor da ski school, e ele perguntou, você gosta de criança? Eu falei, sim. E ele, por que você não tenta, então? Eu falei que eu queria muito ser ski instructor, mas eu nunca tinha esquiado. Ele falou, por que você não tenta? Eu falei, tudo bem. Mas eu acho que foi especial naquele ano, porque foi aquele ano que deu um problema com o ADS de quase todo mundo. E faltou assim, muita gente. Dos que eram return, exatamente. E aí eles treinaram vários ski instructors novos naquele ano. Não dei sorte. E deu certo, assim, tipo, o treinamento é o suficiente pra você se sentir segura pra dar aula pra criança? Nossa, então, eu era uma pessoa muito sedentária, né? Então, para aprender a esquiar foi um custo, assim, meu Deus, eu vivia dolorida. Minhas primeiras semanas foram à base de Dorflex e caía, tinha que levantar de novo e aprender, assim, para mim foi super difícil. Mas deu certo, porque eles tanto treinaram a gente aprender a esquiar, né? E também eles treinaram a gente a dar aula. A gente dava aula uns pros outros para ir aprendendo os macetes e as coisas que a gente tinha que fazer, sabe? E lá também é conhecido como o melhor lugar para começar. Eu até falei isso na entrevista. Ah, E então, eles têm uma super paciência, assim. Lá a montanha é um pouco menor e eles recebem muitas crianças. E o lema deles é The Best Place to Begin. Então, eles recebem muitos principiantes. Que legal! Muitas criancinhas de 2 anos. Nossa, as coisas mais fofas do mundo. Aquelas criancinhas com o esqui é desse tamanho, Sim. né? Parece um hashi. Sim. E quanto que você ganhava nessa função? Então, eu ganhava $14 a hora e o overtime ia pra 21, mas era, assim, muito raro a gente fazer overtime. Já que você tocou nesse assunto, como que era, assim, a disponibilidade de hora extra? Quantas horas você fazia por semana? Como era, assim, o seu trabalho lá? Sua semana, sua rotina? Bom, nos dias normais, assim, depende muito da época também, porque quando era feriado a gente conseguia fazer, igual eu falei, foram poucas vezes, mas eu consegui nos feriados fazer as horas extras, né? Mas, no geral, na verdade tem algumas outras coisas que eu tenho que explicar também das aulas privadas, como que isso funciona, porque isso dá uma mudança no salário. E às vezes tem as gorjetas também, então... Ou normalmente lá a gente não tinha muita hora, assim, eu não fazia nem 8 horas por dia, eu fazia umas 6 horas normalmente, mas quando tava faltando muita hora, eles também colocavam a gente pra fazer setup, assim, da pista de esqui, que era colocar aquelas coisinhas para as crianças dando volta, ou então colocar aquela rede. Também colocavam a gente para ajudar a colocar bota nas crianças, essas coisas, para dar mais horas mesmo, quando tava muito pouco. Mas quando era feriado também, eu lembro que teve uma semana que eu trabalhei assim todos os dias e desde a hora que o resort abriu até a hora que fechou. Então, depende muito da época. Sim, tem as semanas de feriado e tem as semanas normais. E como que é esse esquema que você falou das horas particulares e das gorjetas? Então, a gorjeta às vezes tem, né? Não são todas as crianças que davam gorjeta, né? Mas tinha alguns que o pai chegava e dava gorjeta. E tem uma coisa lá de horas particulares que, por exemplo, a maioria das aulas que a gente dá são em grupo, então eles colocam várias crianças. Mas algumas crianças compram, tipo, aula particular. Não só crianças, adultos também. As pessoas compram aula particular. Se ela te requisitar, se ela comprou uma e se ela te requisitar para a próxima, você ganha mais um bônus de, acho que era $10, se não me engano. Então, o seu salário da hora, mais esse bônus. E depois de X horas, esse bônus vai subindo, entendeu? Então, se você tiver muito request, o seu salário também vai subindo. Entendi. Se você for um instrutor muito requisitado pelas criancinhas, gostarem muito de você, você vai ganhando mais. E aconteceu com você? Crianças, assim, tipo, é fácil disso acontecer? Eu fui requisitada. Então, eu fui requisitada algumas vezes. Na semana de feriado, aqui normalmente o pessoal ia e, assim... Ela é requisitada. E aí eu dei aula para algumas crianças. Eu me sentia. Era muito legal. Quando eu via que tinha um request, eu falei, meu Deus... Mas foram poucas vezes, assim, não acontecia muito. Entendi. Acontece bastante com crianças que voltaram em outros anos, e aí elas já conhecem o instrutor. Então a família vai sempre naquele feriado. E aí requisita aquela pessoa, entendeu? E com que frequência você ganhava gorjeta, assim?
Desculpa, você ia falar alguma não coisa. era sempre. Eu ia falar que eles, inclusive, chegaram lá na minha temporada requisitando alguns J1s dos anos passados, foram os que tiveram problema com a DS e tal. Então, Entendi. acontece bastante frequentemente. Tinha um peruano que foi, na minha temporada, já era a terceira temporada dele. Ele fez mais dinheiro que todos os lifts, assim, com certeza, porque a maioria das aulas que ele dava era tudo request. Então vale a pena você voltar de novo nessa posição, porque pode acontecer com Mas, assim, frequência não de são você ser todos. requisitado de novo. Não são todos que acontece isso. Ele já estava lá há 3 anos, assim. E a maioria das aulas que ele dava também era privadas. Ele tinha muita carisma com as crianças. Então, as criancinhas adoravam. Ele chegava lá e ficava requisitando. Ah, que legal. E gorjeta você não ganhava sempre, assim, tipo uma média por semana, você acha? Sei lá, uns $50 por semana? Ou isso é muito? Às vezes nem isso, porque dependia também, né? Em semanas mais movimentadas, sim, porque tinha muita rotatividade de crianças. Então, entrava, por exemplo, eu dava aulas com mais crianças naquela hora e trocava mais vezes, entendeu? Mas nos dias normais eles também têm um programa, eu vou lembrando das coisas, desculpa te cortar, mas tem um programa chamado TD Tykes, que são tipo umas crianças fixas, igual a gente aqui faz aula de natação, tinha algumas crianças que elas estavam indo toda semana. E não são todos os dias, eram alguns dias da semana, e aí minha chefe me colocou nesse programa, então tinha, por exemplo, todas terça e domingo eu tinha os mesmos alunos, por mais de um mês, assim, foi vários dias, por mais de um mês. Os meus alunos eram bem iniciantes, mas... E aí, foi legal, porque você também cria essa interação com a criança, né? Eu tinha os mesmos alunos, eram 2 no domingo e acho que 3 na terça. No final, assim, eles deram... Um deles deu uma gorjeta de $100, porque a gente cria, né, Foi a maior gorjeta que eu recebi. Eu fiquei, meu Deus, Nossa senhora, a maior gorjeta que eu recebi não, e foi eles de me escreveram... $5. Não, mas é porque foi por 2 meses, né? Essa gorjeta. Foi tipo um pagamento à parte que ela me fizeram. Mas foi muito fofo, porque assim, as criancinhas escreveram cartinhas. Teve uma menina que me fez uma pulseirinha, meu coração derreteu, assim. Falei, meu Deus, que fofo. Que fofo! Mas assim, tem 2 lados, porque se você pegar crianças ruins também, você vai odiar o mês inteiro e falar, meu Deus, é terça-feira de novo. É uma relação de amor e ódio, né? Trabalhar com criança. Não, eu não sei se todo mundo é assim, mas eu tinha as crianças que eu amava muito, assim, ficava doida pra elas chegarem, tinha aquelas crianças que eu falava, meu Deus, falta quanto tempo pra acabar. Era muito isso. É que nem a gente, né? Tem gente que a gente gosta e tem gente que a gente gosta menos. Nossa, mas é muita responsabilidade, assim, tem esse lado também, porque você tem que tomar muito cuidado. Eu ficava morrendo de medo das minhas crianças se machucarem e caírem, eu tava sempre assim. Eu, por exemplo, a gente começava com as crianças no carpete, eu sempre pegava crianças mais iniciantes também, porque eu tinha aprendido a esquiar há pouco tempo e tal, então eu não pegava aquelas crianças que já esquiavam há umas 5 temporadas, entendeu? Eu sempre pegava crianças que estavam aprendendo, que sabia um pouco. Eu sempre ficava assim, a maior parte do tempo com elas no carpete, eu só levava elas pro lift mesmo, quando eu já tinha certeza que ela conseguia pelo menos parar ou coisa do tipo, porque eu tinha muito medo delas se machucarem. Graças a Deus, nenhuma das minhas crianças se machucou, mas aconteceu com uma outra menina e eu fiquei tipo, nossa, eu bem nervosa também. Lá em Mammoth, quando eu trabalhei na Ski School, eu não era instrutora, né? Eu trabalhava no caixa ou no rentals. Existia um código que era pra quando uma criança sumia. Menina, no dia que isso acontecia, parava, assim, tipo... Era desesperador, era só isso, né? Que eles... Ficava todo mundo procurando essa criança. Em choque, assim, procurando. Porque a montanha é imensa. Imagina, a criança sumiu. Nossa, sumiu. mas Você largou seu fácil filho como instrutora, sumiu a criança. Meu Deus. E eu ficava pensando, é muito fácil de acontecer. Então, eu lembro que teve um feriado desse que, gente, nos feriados lá ficava uma coisa assim, louca, assim, ia muita gente mesmo. E aí teve um dia que alguns outros instrutores faltaram, e era tipo assim, o dia ápice do feriado, assim, era acho que um domingo, e lá tava super cheio, eu dei uma aula com 14 crianças. E eu ficava tipo, gente, sério, eu ensinava a coisa e fazia, tipo, grupinhos de 3, assim. Você faz, depois você faz, depois você faz. E a cada 2 segundos eu contando, assim, se tava todo mundo lá. Porque impossível. Nossa, que coração, hein? Aguenta coração. Sim. Mas no geral não é assim. Tipo, o máximo 7 crianças no dia. Mas o que acontece normalmente são umas 3, 4 crianças no dia a dia. Não tô querendo e aí é bem mais tranquilo, né? Bem mais tranquilo. Então, assim, na função de ski instructor, não era uma função, assim, incrível pra ganhar bastante, né? Se alguém tá preocupado com isso, com fazer bastante grana. Não. Não é a melhor função. Se você quisesse fazer mais dinheiro aí
né, em Tahoe Donner, tem alguma outra função que você acha que ganhava mais? Ou você, por exemplo, acha que dá pra pegar um second job dentro da montanha ou fora da montanha na cidade? Então, eu cheguei a pegar um second job, mas foi um dia só, porque, na verdade, Tahoe Donner é uma associação. Então, Downhill, que é onde ficava a escola de esqui, que a maioria dos J1s vai pra lá, mas também tem Alder Creek, que era tipo um restaurante, uma lanchonete, que era... Downhill tinha a própria lanchonete, mas um restaurante a alguns metros de lá, e tinha o Cross Country. No Alder Creek dava pra pegar segundo emprego, um second job, mas... era muito difícil, porque eles também, como era dentro, eles não queriam que você fizesse mais horas do que o normal, né? Como eu era da ski school, eu fazia 6 horas por dia, então eu podia fazer para completar essas horas. Mas não era muito comum, não, porque eles não queriam que você desse um overtime. Porque o overtime ia para $21. Eles não querem que... Então, independente da sua função, tipo, até os lifts também não conseguiam pegar Não, então, overtime, eu ia falar assim. isso agora. Isso foi pra gente ski school. Lift fazia infinitas horas, assim, muitas mesmo. Se você quiser dinheiro, você tem que ir como lift pra Tahoe Donner. Porque eles faziam 8 horas todos os dias. E aí, quando um deles não queria ir, por exemplo, era um X número de lifts. E aí sempre ficava 1 ou 2 reservas. E aí, quando eles não queriam ir, você podia pegar as horas extras dessa pessoa, entendeu? Entendi. Eles trocavam entre eles lá. Ah, tá. Eles faziam bastante dinheiro, assim. Bom saber. E second job na cidade, tem possibilidade, você acha? Se alguém quisesse? Na região, assim. Então, tem, mas é difícil, porque ficava alguns... Assim, andando pra mim era impossível, mas teve um J1 que ele era até brasileiro mesmo, o Thales, e ele metia ele a é cara meu e ia amigo. todo dia pedindo carona. Ele falou mesmo Vocês que é eu meu te brother da conhecia. faculdade, Pois é, então, eu acho ele muito louco, porque ele meteu a cara, era tipo assim, era mais de uma hora andando, e aí ele ia todo dia, tipo assim, ele era snowboard instructor, então ele fazia horas igual eu, ou até menos, porque tem menos aulas de snowboard do que de esqui. E aí, como a gente era o nosso primeiro ano, né, a gente tava aprendendo, não era todas as aulas que a gente podia dar. E aí ele simplesmente ia pedindo carona todos os dias, assim, pra chegar no centro da cidade, porque lá é um pouco afastado, assim. Na cara e na coragem. Porque de carro é rapidinho, mas andando é mais de uma hora andando. Então eu achava muito inviável. E ele falou que teve alguns dias que ele foi andando até lá, chegava meio atrasado no restaurante. Ele é doido. E no centro da cidade tem várias coisas. Restaurantes, supermercados, você podia... Quanto tempo era de distância? Então, de carro era bem rapidinho, mas eu não sei, eu não cheguei, nunca fui lá andando. Eram uns 10, 20 minutinhos. Uns 20 minutos, 25 de carro. Não, de carro. Nossa, então é longe andando, menina. Era longe, eu achava 15 longe, minutos de carro. Pois era muito, tipo assim, andando na neve, e aí, nossa, eu achava impossível. Eu queria muito pegar um second job na cidade, mas eu falei, não tô tão afim assim, não. Entendi. E aí ele, pra voltar, ele conseguia sempre carona com alguém do restaurante, assim, acho que uma chefe dele sempre deixava ele. Dedicado, né? Tipo assim, pra fazer second job, ela precisa dessa dedicação mesmo. Não é uma coisa fácil, simples de organizar. Bastante dinheiro. Você vai ter que ir de carona, não tem transporte público. Não. Então, mas tem uma outra coisa, que uns brasileiros que eram return também da outra temporada, eles se organizaram lá e compraram um carro. Que aí pra eles era bem mais fácil. Eles iam em Reno, tem uma cidadezinha 1 hora de lá, que é tipo uma mini Vegas também, Reno. E conheço. ela... Reno, não sei direito como fala, até hoje não sei. E aí o pessoal ia no Walmart, comprava várias coisas, entendeu? Foram fazer outros passeios, eles dividiram entre 8 pessoas o carro. Que massa. E aí eu acho que valeu bastante a pena, porque depois eles venderam o carro pelo mesmo preço que eles compraram. Eles gastaram assim com seguro e gasolina. Que sucesso. Mas eles custaram achar também. Sim. Não, eu falei que eu tava planejando voltar, né? Se não fosse o corona, eu falei, gente, a próxima temporada o negócio é comprar um carro, porque facilita muito a vida. Uma galera, muito, nossa. É liberdade, né? Facilita demais. Que chama. Sim, até pra fazer passeios pequenos ali perto. Porque eles, igual a gente foi pra Lake Tahoe uma vez, mas a gente foi de ônibus, e os ônibus lá são os horários loucos, assim. Pra ir foi super de boa, a gente foi, E aí a gente foi. Lá é muito lindo. Você foi também, né? Não tá entendendo isso aqui, é Lake Tahoe. Normalmente eu coloco uma foto da montanha que a pessoa trabalhou. Mas eu fui pra Lake Tahoe. Eu tenho até um vlog no canal lá. Porque era 2 horas de Mammoth. E aí eu fui nesse lugar. Essa foto é minha, inclusive. Chama Emerald Bay.
que Lake Tahoe é uma cidade que ela é muito turística no inverno e ela é muito turística no verão. Tipo, é muito lindo, tem muita coisa pra fazer. Então, Pô, lá deve é ser bem muito legal. legal no verão. Nossa, é cheio de lago, é cheio de. Tem praia, tem cachoeira, tem trilha. Nossa, é muito legal. Nossa, demais, eu adorei, assim, a gente passa um dia excelente lá. Eu tava, inclusive, conversando com uma amiga americana que ela falou que elas fazem stand-up, fazem um monte de coisa no lago. Eu fiquei tipo, gente, vou voltar no verão. Uhum. Aqui, quanto tempo de distância, assim, era Tahoe Donner de Lake Tahoe? Então, eu não faço ideia, porque o que que a gente fez? A gente foi para casa de um amigo e depois a gente pediu um Uber para uma estação. A gente foi no supermercado, a gente fez várias paradas e a gente estava tranquilo, né? No começo do dia, a gente estava super tranquilo. E aí chegamos lá, passamos o dia, foi super legal. Na hora de voltar, nossa, a gente passou um perrengue para voltar, porque a gente estava dependendo de um ônibus, e aí a gente tinha que pegar, a gente parou e pegava outro ônibus. E a gente parou em Squaw Valley, a gente parou lá, viu o resort super bonito, né? Fizemos um mini passeio lá, tinha outros J1 também. Só que aí começou a ficar muito frio, assim, porque depois que escurece, começou a ficar, tipo, frio demais, Fica demais cabuloso. mesmo. E o ônibus não chegava, e a gente esperou, e o ônibus não chegava, passou 1 hora, 2 horas, o ônibus não chegava. Por fim, eu falei, gente, vamos pedir um Uber, pelo amor de Deus, eu preciso comer, eu preciso de um lugar quente, que eu já não aguento mais. E aí, por fim, quando a gente já tava desistindo e pedindo Uber, cancelaram os 2 Ubers, quando o Uber tava me chegando, o ônibus chegou, eu falei, graças a Deus. Nossa, que bom, salvou Foi o escuro, rolê. né? Deixa eu abrir de novo, porque ficou Não, não tá escuro escuro, ali. não. Tá Não dando precisa pra se ver? preocupar. Tá dando super pra ver. Deixa eu ver Ah, aqui a distância tá de bom, Tahoe então. Donner pra Lake Tahoe. Então, se você for de carro, eu acho que é super tranquilo, assim, porque é Aham, pertinho. O problema é que a gente foi nesse ônibus sim. louco aí, que tinha um horário, e depois tinha outro horário, e é outro horário. Eu falei, meu Deus. Tá. De carro é 30 minutos. Acabei de checar aqui. Aí, Mas realmente, de transporte público vai. Você tem que fazer tipo umas conexões, né? Então não é tão simples assim. sim. Não Porque é tão tá rodando, bonito. era numa cidadezinha, assim, e aí chamava Truck, eu só descobri bem depois também. Ah, é, chama Truck, né? Verdade. E falando na cidade, não, parece que eu tô apoiada na montanha. Falando na cidade, como que era a cidade, assim, em questão de tinha mercado, tinha coisa pra fazer, tinha boliche, festa, como que era, assim, a cidade mesmo? A mais próxima da montanha, onde vocês compravam comida, coisas, como é que era? Então, lá perto do resort, a impressão que eu tinha parecia um condomínio, assim, as casas que a gente ficava, porque o housing era do empregador. E as casas lá pareciam. A sensação que eu tinha era que a gente estava dentro de um condomínio. E aí era só casa, 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 casa mesmo. Só que até lá onde o Thales trabalhou, que era tipo um centro da cidade, assim, é onde é a cidade mesmo. Tinha tudo, assim, supermercado. O ônibus, inclusive, levava a gente pro mercado todo sábado, lá nesse centrinho. E aí tinha supermercado, restaurante, barzinho. Eu tinha 20 anos, né? Então a maioria desses barzinhos eu não podia entrar. Tinha tudo, era bem tranquilo, assim. É uma Entendi. cidade pequena, né? Pensa em uma cidade do interior, assim, não é nada muito grande. Tanto que lá não tinha Walmart, a gente ia no Safeway. Só que quando a gente queria alguma coisa maior, eles iam em Reno. É Entendi. 1 hora também, não é muito longe. Todo sábado levava vocês, tipo, na cidade. Só tinha um ônibus que era de Sim, sábado pra sim. vocês irem Tinha na um cidade. ônibus que exatamente pra gente fazer supermercado e essas coisas do tipo, porque o nosso expediente acabava, acho que o ônibus saía 5 ou 6 de lá, e aí voltava 8, 9, alguma coisa assim. Entendi. Não lembro Se- direito os horários, mas era alguma coisa assim. E se você quisesse ir na cidade durante a semana, assim, você tinha que ou ir a pé ou ir de carona. Não ia. A gente pedia Uber, né? A Ah, gente tinha tem Uber, Uber lá. Lyft na cidade, mas Ah, não é sempre que tinha motorista, né? Assim, de entendi. dia sim, mas de noite era mais difícil de você conseguir. Mas a Ah, gente, tá bom. quando queria ir, a gente pedia Uber. Entendi. Como que era o housing desse empregador? O custo de vida lá é um pouco mais alto, a gente pagava 550 no housing, mas eu acho que valia super a pena, porque assim, já estava incluso água, luz, aquecimento, internet também. E as casas eram muito boas, então assim. Aí eu morei num chalézinho lindo que eu amei, que eu vou lá Ah, pra sempre. você dividia um quarto com É muitas sério, a parte da pessoas, a frente cozinha era. era equipada, como que era, assim, banheiro? Sim, tudo. Assim, na minha casa, a cozinha veio com tudo. Teve a casa de um brasileiro e ela não tinha essas panelas, essas coisas, mas aí eles reclamaram lá também. Foi até uma questão meio chata lá, mas eles reclamaram e o manager
tentou levar pra eles, umas coisas assim. Sim, a minha casa era equipada com tudo, assim. Eu dividia quarto com mais uma menina e eu dividia a casa com... Éramos 6 no total. Eram 2 peruanos, um chileno, um brasileiro e eu e uma outra brasileira, que era com quem eu dividi o quarto. Então era E pouca assim, gente, né? Eram várias casinhas, então. era de 6 a 10 pessoas por casa, né? A minha casa era uma das que tinha menos. Éramos em 6 e tinha casa até 10 pessoas. Mas eles misturavam bastante, assim, colocavam várias nacionalidades. Nossa, o housing é muito bom. Que bom. Porque o chato é pagar caro, e assim, você... pagar caro e ser housing ruim, né? Tipo... Não, housing era muito bom. Assim, você não é obrigado a ficar no housing do empregador. Você pode tentar conseguir um outro, mas é muito mais fácil, assim. Você chega já... Eu lembro que eu pedi pra ficar com a Helena, porque a gente começou a conversar. Era minha colega de quarto. A gente começou a conversar pela internet antes, a gente pediu. Eles são super flexíveis, assim. Eles têm algumas regras chatas, assim, do housing. Não pode fazer festa, não pode... Não pedir um monte de coisa. A gente acabava fazendo umas reuniõezinhas menores. Umas reuniões. Deu pra ser feliz. Tinha aquele security deposit e eles eram muito chatos, assim. Qualquer coisa eles descontavam mesmo. Ah, é? Vocês recebiam? Você chegou a receber de volta o seu security deposit? Ou teve descontos? Como é que foi? Eu recebi, é bem alto o teve security deposit assim. de Darrow, né? É tipo $500. Sim. Essa é outra coisa pra considerar também. Quando você estiver indo, você acaba gastando um dinheiro a mais. Você tem que pagar o security, o primeiro mês de aluguel, assim, logo de cara, quando você chega. O primeiro mês? Então, não, o primeiro... Semana? É tipo mais... Eu acho que são 2 meses 2 semanas. O depósito. Eu lembro que foi uma grana muito alta. Não foi 2 semanas, porque eu lembro que eu paguei só os dias que eu fiquei em dezembro. Não foi quase o mês todo, mas teve o desconto de alguns dias. Mas eu lembro que era uma grana alta. Agora eu não lembro se era 550 de depósito mais um mês, ou se o depósito era 2 meses, alguma coisa assim. Mas na job offer vem especificando. Só que eu lembro que foi uma grana bem alta, assim, quando eu paguei. E a gente recebeu quase tudo de volta, mas teve um desconto no banheiro lá de baixo, o pessoal deixou sujo. Não foi a gente, eu saí antes, mas eles não lavaram outro banheiro, então teve um desconto lá de uma taxa bem salgada de limpeza. Eles são muito chatos com toco de cigarro, eu já ouvi falar que em anos anteriores eles descontaram muito, então eles têm esse cuidado, assim, com housing. Não é à toa que as casas são muito boas, assim, elas são bem cuidadas. E como que foi o desenvolvimento do seu inglês durante o intercâmbio? Então... na verdade, eu nunca tinha feito curso de inglês nem nada. Meu inglês foi meio aquele inglês da escola e meio que me virando. No começo, meu inglês era, assim, suficiente pra comunicar. E eu não acho que eu melhorei muito, mas eu conversei com outras pessoas, assim, alguns amigos que eu fiz lá também, americanos, e eles falaram que melhorou bastante, assim. Que teve um salto muito grande. E eu me senti mais confortável também pra comunicar. Só que eu acho que se eu tivesse... Eu fiquei muito com os brasileiros também, né? Então eu tinha várias pausas, assim, que eu ficava conversando bastante em português. Mas durante o dia, é ótimo pra você treinar com crianças. Porque pra elas é uma brincadeira, assim. Você conversa o dia inteiro. Você tá brincando com elas, conversa o dia inteiro. Eu inventava histórias, assim. Tinha vezes que criança chegava chorando lá, querendo os pais. E eu ficava, vamos brincar de dragão e procurar não sei o que na montanha. E elas super entram na história, assim. Ficavam contando historinhas pra elas. Então acho que isso ajuda bastante também. Boa estratégia. E eles também são, assim... Sim, eles são crianças, eles não se importam. Assim, você pode errar o quanto você quiser. Alguns até brincam com a sua cara e falam, não é assim, é assado. Eles giram É super legal. Sim. É muito engraçado. E como foi a sua entrevista pro empregador? Então, a minha entrevista também foi super tranquila. Eu tava nervosa, né? Porque eu falei, meu inglês não era tão bom assim. Mas eu conseguia me comunicar, então ele foi super paciente também. Foi inclusive o que aconteceu, que eu falei que queria ser... ele falou, que eu tinha aplicado para cashier, falei, por que você quer cashier? Aí eu expliquei, falei, queria mesmo era ser ski instructor, mas eu nunca esquiei. Ele falou, você gosta de criança e tal, por que você não tenta? Foi mais uma conversa, assim, nada para ter muito medo. Boa. Que bom, tranquilo. Eu esqueci de te perguntar os benefícios desse empregador, assim, de, sei lá, alimentação de graça, se tinha descontos. Então, pra comida, eu lembro que tinha um desconto bem bom, assim, acho que era 50% de desconto no que a gente comia lá no Downhill mesmo. Alder Creek, eu não lembro se era incluso, mas era 50% de desconto na comida lá no resort. Free pass pra usar a montanha quando você quisesse. Eu acho que as outras pessoas pagavam só o aluguel do equipamento e um valor bem simbólico, assim, $5. Era alguma coisa assim, mas era bem, bem simbólico. Tinha também, tinha uma coisa que era muito legal, que eu não lembro o nome do lugar mais, mas a gente tinha acesso a
Era uma academia com sauna, hot tubs, um monte de coisa. Era muito legal. Muito legal mesmo. A gente ia Que pra lá vocês podiam direto. usar de boa. Deixa eu ver o que mais. A gente podia usar quando a gente quisesse, assim, só Que levar o legal. cartãozinho de employer. Sim, e lá era, assim, muito gostoso. A gente ia sempre. Mesma coisa que eu tô esquecendo. Se eu lembrar, depois eu falo. E o que que era que eu tava tentando lembrar? É porque a gente também recebe Golden Pass pra ir em outros resorts da vizinhança. Tipo assim, se a gente quiser, é só você solicitar, não dá pra solicitar muitos ao mesmo tempo. Você pode solicitar e ir em outros resorts. Eu lembro que eu fui pra Bora, só, mas teve gente que foi assim, quase todos que tem ali na região. Ah, tinha esse ônibus, né, pra todos os empregadores. A minha casa era 5 minutos. Era a casa mais perto do resort. Eu podia ir andando. Dava pra eu voltar pra casa esquiando, na verdade. Para as pessoas que moravam mais longe, tinha um ônibus que passava todo dia, tanto na ida quanto na volta. Você conseguiu recuperar o seu investimento? Sim, recuperei e eu, na verdade, voltei até com um pouco de dinheiro, porque eu tava querendo viajar, né? Só que veio corona, não foi possível. Então, eu teria viajado, tava planejando fazer uma road trip ali na Califórnia. Ah, entendi. Boa. Mas você... Se você tivesse viajado, você ia voltar pra casa zerada, então. Acho que sim. Assim, eu, sei lá, eu consegui voltar com uns 3 mil dólares. Tá bom. Não sei, é porque eu ia ficar mais dias também, né? Eu ia em várias cidades, enquanto a minha prima. Então eu imaginei que eu ia gastar um pouco mais. Voltar com 3 mil tá Se bom, eu tivesse viajado. Sim, nossa, fiquei super feliz. Daria pra eu ir de novo. Então, daria pra você ir de novo. E recomenda esse empregador, quais são os pontos positivos e negativos, assim, na sua opinião? Eu recomendo, tanto que, né, eu queria voltar. Os positivos, o house era bom, o ambiente era gostoso. Eu fiz amizade com várias pessoas, assim, de outros países também. Eu acho que no Work and Travel em geral, né? Eu recomendo para todo mundo que pensar em fazer. A cidade era bem gostosa, assim, era pequenininho, era meio aconchegante. Os pontos negativos, eu acho que é muita questão de horas, se você for ser ski instructor ou se você for trabalhar na cozinha, alguma coisa assim, tem muita essa questão de hora. Menos se você for lift, que aí você tá bem tranquilo. Eu recomendo sim, eu voltaria, com certeza. Pontos negativos, eu acho que eu, de fora, assim, diria o depósito calção que é super alto. Tipo, a pessoa tem que ter já é verdade. Pra levar pra lá. E que pra algumas pessoas pode ser inviável, né? Dependendo da condição de alguém. Sim, sim. Acabou ficando mais caro do que eu tava planejando, assim, porque eu juntei meu dinheiro todo antes de ir e meus pais me ajudaram, então eu contei certinho, assim, cada real, acabou ficando mais caro. Só que depois eu passei a ler as passagens, deu pra ir esse depósito mais caro aí. O depósito eles devolvem, né? Mas não dá pra garantir que vai ser inteiro por causa dessas... Enfim, se alguém fizer alguma coisa, provavelmente não vai acabar... ser inteiro, porque alguém sempre faz alguma coisa, assim. Ai, Na casa da minha amiga, eles, sei lá, eles deixaram lençóis sujos e aí cobraram lençóis novos, essas coisas assim. Essa questão do housing, eles são bem chatos mesmo. Até porque tem outros vizinhos lá. O custo de vida da cidade em si também é bem alto. Mas tem outros vizinhos que eles não gostam de barulho, essas coisas. Então tem multas bem altas. Se tiver som muito alto, se chamar a polícia, você já perdeu seu depósito todo, ainda tem uma multa mais alta ainda. Nossa então tem senhora. esses pontos negativos. Entendi. Nossa, eu gostei muito. Eu era doida pra fazer intercâmbio e, sei lá, eu meio que realizei um sonho fazendo esse. Ah, que bom. E foi muito bom pra mim também, assim. Eu sinto que eu cresci muito. Foi minha primeira vez, assim, longe de casa, longe dos meus pais, fazendo tudo sozinha. Eu, literalmente pesquisei tudo, então... Nossa, eu tava muito empolgada. Acho que não deu tempo de sentir medo, assim. Mas acho que na hora que eu cheguei, eu falei, nossa, agora eu tô aqui. Aí deu um medinho, mas... Eu fiquei com medo também nas primeiras semanas, quando eu tava aprendendo a esquiar. Falei, meu Deus, não vou conseguir. Eu tava com medo, eu tentei até trocar de posição, porque eu falei, gente, não vai dar. Só que aí depois acabei ficando e aprendi e gostei. Foi muito legal. Eu acho que tem um momento, assim, exato, que você para de cair e começa a sentir que esquiar é legal. Eu tive esse momento, pelo menos. Pra mim, virou tudo. Tem que passar essa fase da adaptação, né? Parece que é tipo uma metáfora do intercâmbio. Você passa a fase da adaptação e aí você consegue se divertir. Sim. Nossa, e esse dia, o dia pra mim, porque eu tava caindo. Eu falei, gente, eu nunca vou conseguir ficar em pé. E assim, todos os músculos do meu corpo doía, tudo doía. Era uma semana que tava nevando muito. E eu era super fraca, assim. Falei, gente, não vou conseguir. Com certeza, não vou conseguir. E aí, a pessoa que tava me ensinando, o Glenn, ele nossa, de longe, a pessoa mais amorzinho do intercâmbio inteiro, assim. Ele era um senhor, mas...
Ele é o pai de todos os intercambistas, assim. Ele foi muito legal com todo mundo. Ele foi muito, muito legal comigo. E ele tava tendo uma super paciência de me ensinar. Eu já tava morrendo de medo. E aí teve um dia que meu chefe foi com a gente foi no outro lift. Eu já tava com medo de ficar aqui no tapetinho. Eu falei, meu Deus, eu vou morrer. Eu tinha certeza que eu ia quebrar alguma coisa, que eu ia me machucar. Falei, meu Deus, não vai dar, eu vou morrer. E aí ele, não, calma, essa pista é super tranquila. É uma pista que contorna a montanha. Então ela era pra ser... Ela é a mais fácil de todas, assim. Só que ela é um pouco maior. E tava nevando, eu tava morrendo de medo. Falei, meu Deus, não vai dar. E aí, depois que passou, assim, a parte mais inclinada, a gente chegou quase numa reta e eu passei tudo e falei, nossa, deu certo, não acredito. Eu consegui! E aí, é uma parte reta, assim, que é muito gostoso. Você vai só sentindo o ventinho no seu rosto e é a melhor sensação do mundo, assim. Você sente uma liberdade gigante. Falei, meu Deus, já valeu a pena, assim, todas as 1 milhão de vezes que eu caí. Ai, que gostoso, viu, você falar isso. Muito obrigada por ter contado a sua experiência. Muito legal ouvir a sua experiência de instructor. Eu nunca tinha tido um relato de instrutor aqui no canal, então acho que vai ajudar bastante o seu relato as pessoas decidirem se elas vão querer ir para Tahoe Doner. Imagina, se tiverem mais perguntas também, podem perguntar, me chamam no Instagram, eu respondo. Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau.